te encontrei. Fala pessoal do MP Cidade Nova, seja muito bem-vindo ao Tempo de Qualidade. Na semana passada, nós usamos o exemplo de Daniel e dos seus companheiros para falar sobre fidelidade em meio às adversidades. Nós vimos que, mesmo diante das situações tão desfavoráveis que eles passaram ali na Babilônia, eles permaneceram fiéis a Deus, dando um testemunho de fé irrepreensível. A gente concluiu então que é possível sim nos mantermos fiéis, mesmo diante dos momentos mais escuros da nossa vida. E hoje, ainda usando o exemplo desses 4 jovens cativos hebreus, nós vamos aprender como permanecer fiéis em meio às adversidades, por meio de 2 práticas de vida que a Bíblia nos ensina a partir do livro de Daniel. E a primeira prática que nós aprendemos do livro é reconhecer a nossa dependência de Deus. Daniel e seus companheiros fizeram o firme propósito nos seus corações de agradar a Deus sob quaisquer circunstâncias. E eles jamais se afastaram desse objetivo. E para isso que nós lemos do relato da Bíblia é que eles mantinham vidas dedicadas aos meios de graça, continuamente se colocando, se prostrando diante de Deus para reconhecer a dependência deles. A gente lê já no capítulo 2 que antes de revelar o sonho a Nabucodonosor, aqueles 4 jovens se reuniram para orar. No capítulo 6, a gente lê que Daniel foi denunciado justamente por manter uma vida de contínua oração, uma vida dedicada à oração, mesmo contra o decreto real que impedia isso. Desde o início do livro de Daniel, nós lemos que continuamente ele reconhece que o poder não está nele, que as habilidades não são dele. Ele reconhece ser pequeno, completamente dependente de Deus. Os maiores servos de Deus na história da humanidade sempre foram homens que reconheciam a sua dependência de Deus. Portanto, eles viviam vidas dedicadas aos meios de graça. A gente aprende por meio de diversas passagens dos evangelhos que o próprio Jesus Cristo deu o exemplo de uma vida de constante oração e de estudo das Escrituras. No livro de Atos, nós lemos também que a igreja primitiva perseverava continuamente na oração e sempre tinha em mente as verdades das Escrituras. Conta-se que Lutero, além de ser um grande estudioso da Bíblia, dobrava o tempo dedicado à oração sempre que ele soubesse que no seu dia haveriam muitos afazeres, muitas responsabilidades. Spurgeon já disse certa vez: se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Então, para que nós possamos permanecer firmes no nosso testemunho de fé, à semelhança do que demonstrou Daniel e seus companheiros ali na Babilônia, nós devemos manter como fundamento da nossa vida a comunhão com Deus, em franco reconhecimento da nossa dependência, da nossa pequenez. Paulo nos ensinou, ali em Coríntios, que nós devemos viver essa vida como atletas, dominando em tudo o nosso corpo para alcançar uma coroa incorruptível. Se um atleta se mantiver negligente na sua rotina diária de treinos, diante da competição esportiva, ele vai obter péssimos resultados. Da mesma forma, se nós deixarmos de exercitar diariamente as nossas almas por meio dos meios de graça, nós inevitavelmente vamos ser reprovados diante das provas desse mundo e acabaremos dando um péssimo testemunho de fé. Então, a primeira prática que nós devemos manter é reconhecer a nossa dependência de Deus e nos apegar aos meios de graça. A segunda prática que nós devemos manter para permanecer fiéis é confiar na grandiosidade de Deus. Daniel e seus companheiros mantinham uma profunda confiança em Deus, mesmo quando eles se deparavam com as autoridades mais poderosas daquela época. A Babilônia era o maior império daquele tempo, e Nabucodonosor era o maior líder mundial. E o Império Babilônico era conhecido como extremamente cruel, sanguinário, inclusive mantendo práticas muito criativas de tortura, métodos de tortura criativos. E mesmo diante de tudo isso, nós lemos que Daniel permaneceu firme, confiando na grandiosidade do Deus que ele servia,
Já lá no capítulo 1, a gente lê sobre a ousadia de Daniel de pedir ao chefe dos eunucos que ele desobedecesse uma ordem direta de Nabucodonosor para que ele não se contaminasse com os manjares. No capítulo 2, verso 16, a gente lê que ele foi corajoso ao se dirigir ao rei quando todos os demais não conseguiram interpretar o seu sonho e dizer que ele daria a revelação, a interpretação do seu sonho. Ele manteve também muita coragem, lá no capítulo 6, ao manter essa rotina diária de oração diante do decreto real que proibia. Seus companheiros, ali no capítulo 3 também, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam firmemente ao rei com confiança, negando-se a adorar aquela imagem de ouro que ele havia feito. Então esses jovens eles se posicionaram dessa forma, tão confiantes, não porque havia algo neles que eles entendessem que fosse suficientemente forte para se colocar contra aquelas autoridades a que eles se deparavam, mas porque eles reconheciam o Deus infinito, onipotente a que eles serviam. Eles sabiam que as maiores autoridades do mundo, os eruditos mais sábios, os exércitos mais poderosos, funcionam como peões nas mãos do Deus Altíssimo a que eles serviam. Parafraseando uma frase de um filme que eu vi uma vez, a gente poderia dizer que o maior dos homens não apresenta ameaça maior para Deus do que o maior dos cupins. Nós cremos em um Deus onipotente, então não há como comparar a grandiosidade de Deus com qualquer força existente nesse mundo, por maior que ela seja aos nossos olhos. E a gente lê ainda no relato do livro de Daniel que Deus usou esse poderoso testemunho de fé dele como um instrumento para que o maior imperador do mundo de então se curvasse diante da grandiosidade, diante da majestade do Deus a que nós servimos. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis e nós precisamos nos manter em constante estado de alerta. Diversas tentações têm sido utilizadas por Satanás para destruir os mais sinceros crentes e os afastar de Deus. O medo, a ansiedade, a negligência quanto aos meios de graça, o sentimento de autocomiseração, a imoralidade sexual. Que diante desse poderoso exemplo dado por Daniel e por seus companheiros, nós nos sintamos motivados a viver vidas de fidelidade para com Deus, apesar das adversidades que nós estamos vivendo. Reconhecendo a nossa dependência de Deus, nos mantendo firmes diariamente nos meios de graça, na leitura da palavra, na oração, e confiando na grandiosidade de Deus. O Deus a que nós servimos, o mesmo Deus a que Daniel e seus companheiros serviram. Que Deus nos abençoe.